acontecendo hoje no Brasil. Olhem o nível de imbecilidade e babaquice do que esse cara vai falar nessa entrevista que viralizou aí nesse final de semana. Do que o pai. Hoje eu não gostaria de ter o presidente Bolsonaro de volta. O presidente Bolsonaro pisou muito na bola, né? Acabou entregando de volta o governo à esquerda brasileira, com a incompetência dele, na minha opinião, de saber lidar com esses assuntos. Podia ter sido uma mélama da oposição, em vez de fazer toda essa lambança que foi feita, que não quis nem aparecer e viajou e sumiu. Lembra daquele momento? Foi Estados Unidos, não passou a faixa, não soube ser bom perdedor. Perde, acabou, reconhece, não faz bagunça, não vamos... também não acho que houve nenhuma tentativa de golpe, mas houve na minha opinião, que eu enxergo assim, como olhando de fora, houve um movimento para ver se dava para melar a história. Aí quando foi recomendado ele não fazer, não fez. Aí é um pouco de exagero dizer que houve tem armas, tem nada. Mas teve um movimento de não aceito a derrota, chama a turma aqui, o que a gente podia fazer? Dá para declarar estado de sítio, coisa parecida? Tentou. Viu que não dava, se mandou para os Estados Unidos. Então, também não precisava todo esse... a pena foi dura demais, na minha opinião, para aquilo que acabou não acontecendo. Por um pensamento, por um movimento. Isso aí não fez, né? Poderia ter feito o movimento do Trump, né? O Trump, poxa, saiu. O Trump foi a mesma coisa. Não, mas o Trump primeiro saiu. Também teve uma bagunça no Capitólio e tal, mas ele foi lá, entregou a faixa de presidente, ele reconheceu a derrota e virou um grande opositor. Sim. Jair Bolsonaro tem que ter sido o grande opositor do governo Lula. Eu fico... Sabe quando você fica sem palavras? Só primeiro, seu idiota, não tem entrega de faixa, isso é um ato simbólico. Nos Estados Unidos, a gente só tem no Brasil a faixa presidencial sendo entregue. Então tu tá falando merda, é burro. Burro, Dunga burro. Lembra do Dunga burro? Né? Justus burro. Justus burro. Repitam a uma só voz. Eu não tô analisando o caráter dele, eu acho que esse cara é realmente ignorante. Totalmente ignorante. Tá falando de orelhada, exprime exatamente o meio cultural Faria Limer. Ele é a epítome, ele é o estereótipo do cara que só vai se preocupar se morder a bunda dele, se morder o calcanhar dele. A hora que a esquerda vai pra cima da filha dele, aí o cara, né, ele dá uma chacoalhadinha, mas ele não é um cara que entende o mundo circundante da política a ponto de exprimir uma opinião minimamente qualificada, professora. Porque... Então, vamos lá, tem tanta bobagem no que ele falou, eu fui anotando mentalmente, mas o cara, ele ignorou todo o contexto do regime do Supremo Tribunal Federal, ele está ignorando todo o contexto, ele não conseguiu conectar Alexandre de Moraes, ele não conseguiu conectar Gilmar Mendes, Toffoli, nesse enredo todo. Esses caras são coautores do enredo desse pesadelo que a gente está vivendo. Desse filme de terror que a gente está vivendo. E o cara ignorou completamente tudo para fazer uma redução eleitoreira. Esse é o tipo de idiota que me dá muita aflição. É o cara que sempre faz uma redução eleitoreira. Para ele, só vamos falar de política quando é candidato a presidente. E daí eu vou falar alguma bobagem, porque eu preciso parecer um cara que se dá bem com todo mundo, até com petista, que ele fez ódio ao Lula no meio da fala dele ainda. Prefere que o Lula ganhe. Dá para acreditar num negócio desse? Dá. E uma pessoa com dinheiro, com instrução. Não estamos falando do Zé das Couves. Estamos falando de Roberto Justus. É isso que o pessoal precisa entender. Que tem muita gente que tem dinheiro e não tem cultura. A elite brasileira é uma desgraça. Por exemplo, ele falou pelo menos ali, não sei se ele tem consciência das palavras que ele usou, mas ele usou a palavra injustiça. O que houve com o pessoal do 8 de janeiro não foi uma injustiça, foi literalmente um golpe. Eles deram um golpe para calar a oposição de uma maneira totalmente autoritária. Agora, ele mistura os assuntos, reduz, então fica até meio difícil fazer um comentário geral. Agora, uma coisa que eu quero chamar aqui a atenção também do pessoal é o seguinte... Eu e a Esté, ai, que bom que a Esté tá aqui hoje. Eu e a Esté
quando a gente viu se formando esse caldo que estava se formando, a gente fazia a live do Divas. Quem é da antiga vai lembrar. Eu e a Esté aqui no Divas pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas saírem da frente do quartel, independente do que tenha acontecido na eleição. Eu nem posso usar as palavras que eu gostaria de usar para comentar o processo eleitoral de 2022. Eu posso apenas dizer que foi um processo extremamente controverso. É isso o que eu posso dizer. Porque esse debate foi censurado a respeito do processo eleitoral. Não pode se falar sobre isso. Eu acho que pelo menos dizer que foi bem conturbado e controverso ali, a gente pode dizer ainda. E a audiência vai entender muito bem por que eu estou usando essas palavras. E a gente falou, tudo que a gente podia fazer era antes, quando estava acontecendo aquele debate lá na CCJ sobre ter mais uma camada de proteção ao nosso sistema, quando aquilo estava sendo discutido, que Barroso atravessa a Praça dos Três Poderes, troca o pessoal da CCJ, a gente ia aprovar na CCJ aquele dia. O Barroso atravessa a rua e magicamente os partidos trocam quem está compondo a CCJ e por causa de um voto, foi derrubada. Foi derrubada. Depois daquilo ali, a coisa foi degringolando. Teve o negócio do radiolão, teve diversos pontos ali. E eu concordo com quem fala a respeito disso, né? Mas, após o anúncio do resultado das urnas, não havia mais o que ser feito. E as pessoas que foram para frente do quartel foram utilizadas como ponta de lança. Houve ali alguns movimentos de uma dita direita que já vem pedindo os militares no poder há muito tempo e que não é a maioria das pessoas, que angariou pessoas para irem para frente do quartel, e a gente vendo a desgraça que ia acontecer, a gente não queria estar vendo hoje a dona Nagoshi, né? Saindo do presídio. A gente tentou alertar o máximo de pessoas, e até hoje eu recebo mensagens de pessoas que me agradecem porque estavam na frente dos quartéis e assistiam às nossas lives e saíram. Agora, dizer que aquilo ali foi um movimento de golpe, que a culpa é do Bolsonaro, isso é um absurdo completo, porque não foi. O Bolsonaro nunca convocou ninguém, vamos para a frente do quartel, agora vamos tirar o Lula. Esse foi um movimento de guerra híbrida.